Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim, já olhando para Chicago e tentando entender o que aconteceu na dinâmica de precificação dos produtos por lá. O mercado começou bem forte, tanto para a soja quanto para o milho. Altas consideráveis foram registradas. No caso específico da soja, a gente encerrou aí com parte dos ganhos sendo devolvidos, ou seja, a gente está encerrando o mercado da soja em Chicago com ganhos de 2 pontos no máximo aí nos principais vencimentos. Ao contrário, o milho manteve o bom ritmo de alta de hoje em Chicago e acabou encerrando aí com 13 pontos em média de elevação nos contratos. Obviamente a gente quer entender o que motivou essa movimentação lá em Chicago, mas mais do que isso, quais são os cenários possíveis, o que pode acontecer daqui para frente em termos de negociação e precificação da soja e do milho por lá e como isso pode refletir na precificação aqui no Brasil também. Nosso convidado é o Cristiano Palavro, Pátria Agronegócios, direto lá de Goiânia. Seja bem-vindo, Palavra. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse mercado. A soja, ela vem aí, né, de 2 sessões já, tentando aí encontrar uma motivação para subir. Hoje até teve essa alta registrada, mas não deu conta de segurar, Cristiano. O que está acontecendo? Bom, boa tarde, Alexandre. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, tivemos um mercado até bastante volátil hoje, né? Efeito que não se restringiu aí à soja, né? Também tivemos o milho nesses altos e baixos, mas fechando o dia positivo. E aqui no Brasil, olhando para a bolsa, acredito que a maior volatilidade do momento fica por conta do boi gordo, né? Mas vamos lá, a soja hoje teve um dia de estabilidade no final da sessão, até esboçou altas mais agressivas no começo da sessão, porém não conseguiu sustentá-las. Mas é importante dizer que esses patamares que a soja está operando nesse momento se mostram bastante sustentados. Nós temos aí uma manutenção das atenções do mercado, olhando para os fundamentos, né? De olho ainda na conclusão da safra americana, poucas novidades devem surgir de lá nesse momento. Se tivermos correções aí na produção estimada hoje pelo USDA, serão correções que na nossa visão não serão agressivas e não trarão tantas alterações ao mercado. Por outro lado, seguimos aí com o olho focado aqui no Brasil e na Argentina. A Argentina que ainda não começou efetivamente seu plantio. Aqui no Brasil já passamos aí dos 40% plantado e as previsões até o momento são bastante interessantes. É claro que nem todas as regiões brasileiras já sentem aí chuvas tão boas, né? Mas de forma geral a safra se constrói bem. Mas de certa forma o mercado ainda carece de notícias mais quentes, digamos assim, para o mercado de soja. Essa semana o volume de compras dos chineses não está muito agressivo, tivemos algumas confirmações ontem, hoje o USDA não trouxe novas vendas, né, para exportação, e isso mostra que essa demanda ainda atrasada, vamos dizer assim, é aguardada pelo mercado para realmente poder engatilhar um movimento mais positivo. Por outro lado, a gente tem outros mercados que dão sustentação à soja. O milho é um deles, né? Sempre que a gente tem uma alta em um dos produtos mais negociados lá em Chicago, acaba arrastando o restante do mercado. E a gente também tem os biocombustíveis aí no foco, né, desse mercado de energias, que traz um viés positivo. Portanto, eu acredito que esse mercado mais lento nesse momento, caminhando de lado, ele não é um fator negativo, mostra uma sustentação do mercado da soja, mesmo com a série de notícias negativas que vieram ao longo do último mês. E isso mostra que se tivermos aí uma novidade, principalmente vinda da demanda, daqui para frente o mercado pode reagir de forma significativa. Vejo com até bons olhos esse mercado caminhando mais de lado e sustentado nesse momento. Cristiano, então vamos lá. Quando você fala aí dessa demanda e quando a gente fala de demanda, a gente pensa logo na China, né? Dá para esperar uma demanda diferente do que a gente está vendo agora, uma compra mais agressiva, uma necessidade maior aí de compra dos chineses?
Sim, sim, a China segue com compras atrasadas, né, para o cumprimento aí da demanda necessária para a produção de rações e outros produtos, tanto para o final desse ano como ainda para 2022. Então, eles devem sim, precisarão voltar ao mercado com mais agressividade. As margens de esmagamento são interessantes lá no território chinês nesse momento. Os preços dos suínos, que são os principais consumidores dessa soja que vai para lá, tem melhorado nesses últimos dias e semanas, depois das fortes baixas que se observaram lá no mercado chinês ao longo dos últimos meses. Então, é um mercado que está em recuperação. É claro que existem grandes preocupações com a chamada aí crise da China, a crise de uma desaceleração do crescimento, isso muito puxado também por custos de energia, enfim. Isso é uma preocupação. Porém, como tenho ressaltado até a nossa clientela, hoje não se espera uma retração de demanda chinesa, e sim uma retração de crescimento da demanda chinesa. Quando a gente olha os números, né, de uma expectativa de importação, cerca de 2 milhões de toneladas a mais do que foi importado no ano passado, é um número muito pequeno perto do histórico, né? A gente realmente via a China crescendo no seu consumo de soja mais agressivamente. Mas mesmo com esse consumo crescendo menos, eles ainda serão grandes consumidores para esse próximo ano. Então, precisarão comprar o produto. A janela de agora é a janela norte-americana, os americanos devem colocar muita soja para fora até o início de janeiro, e depois entra o Brasil mais cedo esse ano, ao que tudo indica, já que o plantio segue acelerado. Então, até pelo nível de venda do produtor brasileiro hoje, fica bem claro que o chinês ainda está atrasado nas suas compras, também pensando na safra brasileira. Então, é grande sim a expectativa que essas compras chinesas se tornem mais agressivas daqui em diante. Eles precisam comprar porque precisam consumir essa soja lá internamente. Pois é, mas até que ponto, na sua opinião, essa entrada mais cedo da safra brasileira pode, de repente, desconstruir ou desacelerar essa necessidade de compra agressiva da China nos Estados Unidos? A gente tem muito ouvido falar de diminuição da janela de comercialização, né? Você vê um impacto real, uma possibilidade real de impacto dessa migração antecipada aí para a soja brasileira? Sim, é possível. Tudo vai depender muito também da questão de custos, né? A formação dos prêmios aqui no Brasil e a competitividade da soja brasileira e argentina, especialmente a brasileira, em relação aos Estados Unidos a partir de fevereiro, março. Essa janela americana tem tudo para ser mais curta, sim, mas é importante dizer que quando você olha o número desse ano que se encerrou, né? Esse ano comercial norte-americano que se encerrou, comparado à projeção do USDA, o novo ciclo, para esse novo ano comercial, já é de uma redução nas exportações americanas. Então, a gente já tem sim um cenário de exportações mais limitadas nos Estados Unidos esse ano. Isso pode se agravar, pode diminuir ainda mais, pode sim, mas hoje eu ainda vejo um mercado se sustentando de olho na demanda. Essa demanda ainda deve ser sim agressiva, os preços nos Estados Unidos são competitivos, então, mesmo com uma janela mais curta, acredito que a atual projeção do USDA faz bastante sentido quando a gente olha um total exportado até agosto do ano que vem lá dos Estados Unidos. Boa. Agora, essa perspectiva de melhora da demanda vai ser, na sua opinião, capaz de mexer com os preços ou ela vai garantir aí, no mínimo, a estabilidade das atuais cotações? Olha, acredito que sim, ela, se confirmada essa retomada mais agressiva da demanda, ela tem total condição de mexer com os preços, especialmente os preços em Chicago. Aqui no Brasil, acredito que o mercado ainda seguirá nesse ajuste de prêmios, né? Quando a gente vê Chicago subindo um pouco mais agressivamente, você tem um ajuste pelo lado do prêmio. Quando você vê Chicago caindo, prêmio se ajusta, dólar faz o trabalho dele ali e acaba mantendo os preços da soja em reais por saca num patamar não muito diferente do que a gente tem visto há vários meses aqui no Brasil. É claro que tivemos aquele momento de baixas ali, principalmente no mês de junho, mas quando a gente olha para trás, Chicago bateu em maio um contrato spot, né, acima dos 16 dólares, os contratos mais longos estavam aí na faixa dos 13,50, 14 dólares por bushel,
e a soja aqui no Brasil se encontrava ainda próxima desses patamares de R$ 150 por saca, que a gente observa em grande parte do país hoje nas negociações para 22. Hoje nós temos Chicago aí na faixa dos 12 e o preço em reais por saca se mantém nesses patamares dos R$ 150. Então vejo como uma oportunidade você ter esse mercado em reais por saca ainda sustentado, né, principalmente por câmbio, e ter Chicago já recuado bastante e agora com um potencial diferente. Acredito que os números pelo lado da oferta já são mais conhecidos, a safra brasileira já está precificada como uma safra cheia, para ela produzir muito a mais do que os 144 milhões de toneladas já esperados pelo USDA, não vai ser fácil. Agora, veranicos, um ano de laninha, ao que tudo indica, traz aí um viés de possibilidade de perdas aqui no Brasil. Então, sim, a demanda já dá um cenário positivo aos preços. Se vier junto com qualquer dor de barriga, vamos dizer assim, em relação à produção aqui na América do Sul, esse potencial é ampliado. Muito bem, agora você lembrou um ponto importante, né, que é essa manutenção dos preços em reais. Isso está sendo observado pelo produtor, Cristiano? O que vocês estão vendo aí? Como é que vocês estão acompanhando esse posicionamento do produtor, né? A comercialização está avançando ou existe preocupação aí com o aumento do custo aí para as próximas safras? Olha, para essa safra, o custo não é a maior das preocupações ainda, já que as compras foram feitas mais cedo, né? A gente vê que em grande parte os produtores anteciparam sim as compras desse ano assertivamente, né? Já que os preços subiram muito a partir de maio, principalmente, quando a gente olha para fertilizantes em especial. Então, o custo é uma preocupação muito grande para 22, 23 e para a safrinha ainda para quem está aberto, né? A segunda safra 2022. Já a comercialização para 2021, ela segue mais lenta, né, do que se observava na média dos últimos anos, mas sempre que esses preços dão essa esticada, vão buscar aí esses patamares de 150 e acima, a gente vê sim um maior interesse de venda por parte do produtor e acho que, a depender do percentual que ele está comprometendo da sua safra, é uma decisão muito assertiva, porque dentro da formação de custos da safra atual, né, principalmente, como eu falei, para quem comprou no primeiro semestre desse ano, ainda são margens muito interessantes e importantes de serem garantidas, né? O patamar de R$ 150 hoje por saca para 2022, ele é um patamar muito bom, coloca uma margem legal no bolso, cobre aí é importante fazer essa cobertura de custos. E há sempre a possibilidade, já que Chicago hoje pode trazer uma surpresa mais agressiva, há a possibilidade de você manter essa ponta em aberto, vamos dizer assim, para realmente se confirmar esse cenário de demanda, a gente ter novidades positivas e o produtor poder agregar nessa venda em reais por saca dele. Muito bom. Então, assim, de maneira geral, quando a gente olha para o mercado de soja, a gente pode imaginar uma perspectiva mais positiva para os preços. Motivos: demanda chinesa ainda em aberto, a China precisa comprar. Se não comprar dos Estados Unidos, vai comprar no Brasil, mas a demanda existe, ou existe a necessidade dessa compra acontecer. A gente vê as margens lá na China melhorando, justificando uma volta aí mais agressiva da demanda. E aqui no Brasil a gente vê uma manutenção de preços altos para a soja, estimulando aí, ou dando oportunidade para o produtor ainda negociar, mas como você bem colocou, uma safra já precificada alta. Qualquer problema que a safra brasileira tenha, a gente pode ver aí, em termos de produção, obviamente, a gente pode ver aí um estressezinho aí no mercado que pode justificar oportunidade de venda também. Enfim, dá para dizer que o cenário é positivo para preços, Cristiano? Olha, acredito que sim, o cenário não é ruim. Acredito que o forte agora é manter uma estratégia firme, né? Realmente fazer suas proteções, e quando eu falo em proteções, realmente é não ficar totalmente exposto às variações de preço, né? Ou, em miúdos, não deixar de vender 0% da sua safra para 2022, sim, os preços são remuneradores. Então, para quem fez suas proteções, para quem já está com um percentual interessante da sua safra negociada, está tranquilo, vamos dizer assim, o mercado se mostra ainda sustentado, você já tem uma parte dos seus custos cobertos, então ainda tem uma boa navegação pela frente num mar otimista hoje. Agora sim,
solavancos do mercado são normais, a gente tem que acompanhar o que vai acontecer daqui para frente, mas hoje sim sou otimista para o mercado de soja. Boa. Agora, eu queria aproveitar a sua participação, a sua presença aqui com a gente para entender esse mercado do milho. Hoje, um dia positivo e consistente de alta, né? Ao contrário da soja que devolveu, o milho acabou encerrando aí com 13, quase 14 pontos de alta nos principais vencimentos. Algum motivo especial para essa alta hoje, Cristiano? Olha, é toda uma conjuntura que também muito ligada aos mercados de energia, né? Apesar das quedas do dólar hoje, é interessante ver esse movimento no milho e até essa sustentação da soja, né? Voltando um pouquinho à soja, mesmo com as quedas até significativas no óleo de soja hoje, mas o milho se mostra bastante sustentado também pela perspectiva da demanda. E aí eu colocaria também a China nesse radar, né? A China deve continuar comprando, né? Importando mais do que na média dos últimos anos, então é um mercado importador que ganhou tração, né, nesses últimos meses, mas chama atenção também para o consumo industrial lá nos Estados Unidos. As margens do processamento de etanol estão muito boas. As últimas 2 semanas mostraram níveis recordes, né, de produção semanal do biocombustível, e se esse ritmo é mantido, a gente tem uma visão de que a atual projeção de consumo de milho nos Estados Unidos precisa crescer para a demanda agressiva que a gente está vendo nesse momento. Então, se o consumo cresce, a oferta fica mais limitada, né? E a gente tem estoques mais apertados aí, dando sinais de que o milho tem potencial, sim, para subir mais lá em Chicago. É claro que milho subindo em Chicago não necessariamente quer dizer que o milho também subiria aqui no Brasil, já que até essa semana a gente está vendo um enfraquecimento dos prêmios de exportação, especialmente os prêmios 2021. A gente vê que o interesse de compra, que até na semana passada apareceu com mais agressividade, nessa semana já não é tão interessante. Então, mesmo com Chicago subindo, é claro que é um fator que ajuda aos preços aqui no Brasil, mas a gente tem um mercado de milho nacionalmente aqui mais descolado, né? Mas é claro que preços internacionais em alta ajudam a melhorar a perspectiva, especialmente para a safrinha do ano que vem. Quando a gente olha para a BMF, né, os contratos que mais subiram hoje foram realmente os contratos julho e setembro do ano que vem, já mostrando aí um cenário um tanto quanto de descolamento em relação ao preço disponível, né? Pegando um pouquinho de carona nessas novidades que justificam e ajudam a movimentar Chicago de forma positiva para o milho, essa produção de etanol nos Estados Unidos com melhora das margens aí, tem demandado mais milho e justificado essa alta nos preços. Mas existe uma preocupação também que a gente tem ouvido bastante aqui, Cristiano, já antecipada até, porque não era normal a gente ouvir isso nesse período do ano, né? Com as compras de insumos para o ano que vem, para a safra americana. E alguns estudos, inclusive da Universidade de Illinois, se eu não me engano, apontam aí para uma perda da margem muito significativa para o milho, o que teoricamente levaria ou migraria ou forçaria uma migração aí de área de milho para soja, porque a soja, mesmo perdendo um pouquinho da rentabilidade, ainda está remunerando mais o produtor americano nesse momento, nesse cenário que a gente tem hoje para discutir. Essa puxada no mercado pode ser uma tentativa de corrigir essa relação entre custo ou preço do milho e custo de produção? Sim, esse é mais um fator altista na formação de custos. Até acompanhei as publicações do Notícias Agrícolas aí sobre os custos nos Estados Unidos, só queria ressaltar que não é a safra mais cara da história só dos Estados Unidos. Nós teremos a safra mais cara da história aqui no Brasil também e em diversas partes do mundo. E acaba que do mesmo cenário que aqui no Brasil o milho verão ele é mais caro no seu plantio do que a soja, lá nos Estados Unidos não é diferente. Então, nesses custos elevados, puxados principalmente por essa explosão de preços de nitrogenados, pode sim levar a uma decisão do produtor americano de plantar mais soja.
e o mercado antecipa isso, começa já a movimentar o preço para atrair novamente os produtores para colocarem o milho no chão e garantirem a oferta necessária para o ano que vem. Então, uma única ressalva em cima do estudo apresentado pela Universidade de Illinois é realmente que o cenário que eles consideraram foi num preço médio de R$ 4,50 lá no interior do estado, né? Então, hoje considerado um preço até baixo, né? Então, o mercado realmente precisa reagir desse preço cenário que eles utilizaram para colocar o produtor americano novamente em condições, né? O estudo mostra que a margem para o milho seria menor do que $50 por acre, né? Enquanto a soja aí superaria tranquilamente o patamar de $300 por acre de margem positiva. Então, realmente, o mercado precisa reagir, porque o mundo precisará desse milho ano que vem. E, não, como eu falei, não é só nos Estados Unidos, aqui no Brasil não se fala numa retração de área plantada, mas com certeza a mensagem em geral que se escuta por aí é de redução de investimento, especialmente em fertilizante, o que já traria uma tendência de produtividade mais baixa. Mas é claro que, pela atual janela de plantio da soja, a janela de plantio do milho será muito boa, né? Então, plantar mais cedo compensaria com certeza esse investimento menor e garantiria aí produtividades médias muito próximas dos patamares já observados, né? Muito bem. Agora, você falou muito bem desse descolamento da precificação do Brasil em relação à precificação do milho lá em Chicago. Como é que você avalia isso? É uma tendência natural ou é um momento só, Cristiano? Na verdade, assim, a gente vê esse descolamento já há bastante tempo, né? Era um descolamento positivo, vamos dizer assim, ao mercado brasileiro. A gente viu durante todo esse ano o mercado físico pagando, o mercado interno pagando muito mais que o mercado exportador. Hoje a gente já vê um mercado bem mais ajustado, né? A gente já tem uma paridade de exportação muito mais próxima do que se negocia aí nos preços disponíveis. O problema é que nessa semana, por exemplo, quando a gente vê um engatilhamento maior de altas para milho Chicago, a gente vê uma retração nos prêmios, né? Então é um ajuste que mesmo com Chicago subindo, esse prêmio não deixa o milho brasileiro acompanhar esse movimento. É claro que isso é limitado. Se a gente tiver Chicago ainda empilhando altas agressivas, aí sim essa correção via prêmio por si só não será suficiente para manter o nosso mercado aqui. Eu não diria em baixa, mas um mercado frágil hoje, né? Uma demanda pouco agressiva do lado da exportação. Compradores internos mostram que ainda tem estoques, pelo menos até aí dezembro. Então, um mercado fraco, com poucas negociações e que impede uma reação maior nos preços do milho, né? Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, analisando cenários diferentes para a soja e também para o milho, trazendo aí justificativas para essa movimentação, para essa precificação lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. Volte sempre, Cristiano. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço a todos, até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí, Cristiano Palavro, Pátria Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Mercado hoje encerrando de forma positiva, mas a soja perdeu um pouquinho do fôlego ao longo da sessão. Apesar das altas, o mercado chegou a registrar, a trabalhar patamares bem acima aí desses de fechamento, de encerramento. O milho não, o milho manteve aí um fechamento até importante aí de 13 pontos, de mais de 13 pontos dos principais vencimentos, e é o que a gente confere agora na nossa tabela de preços. Vamos lá. Soja para novembro, $12,39 por bushel, 1 ponto mais 25 de alta. O janeiro, $12,49 por bushel, 2 pontos mais 25 de elevação. O março, 12,59, 2,25 também. E o maio, $12,68 por bushel, fechando aí com uma alta de 2 pontos. Vamos ver o milho. Olha aí, o milho com altas significativas. Para dezembro, $5,57 por bushel, 13 pontos mais 75. Para março, 5,66, 13,75 também. Maio, $5,69, 13,5 de alta. E o julho, $5,69 por bushel, 12,5 de elevação. Esses são os números do milho e a gente confere o trigo. Também de forma positiva, trigo encerrando para dezembro a $7,59 por bushel, 7,5 de elevação.
O março, 7 dólares e 73 centes por bushel, 7,75. O maio, 7 dólares e 76 centes por bushel, uma alta de 7 pontos mais 75. E o julho, 7 dólares e 69 centes por bushel, uma alta de 9 pontos mais 75. São as altas de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.